Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas, vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e que pararam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. Aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. E o faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia lhe interpretasse. Então falou o copeiro-mor ao faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o faraó junto e indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa de capitão de guarda, a mim e ao padeiro-mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo de capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, e me foi restituído o meu cargo. E ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José e fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, mudou suas roupas e apresentou o faraó. O faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há o que interprete, mas de ti ouvi dizer, quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José ao faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao faraó. Então disse o faraó a José: Eis que meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias e magras, não tendo visto outras tais quanto fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no príncipe. Então acordei. Depois ouvi meu sonho, eis que de mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que Mó me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou o Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas, feias à vista e magras, subiam depois delas. São 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito ao faraó. O que Deus há de fazer, mostrou o faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá. E depois, portanto, será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes ao faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus apressa a fazê-la. Portanto, o faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso. O faraó ponha governadores sobre a terra, e tome quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida esses bons anos, que vêm, e amontem o trigo debaixo da mão do faraó para o mantimento nas cidades, e guardem. Assim será um mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Essa palavra foi boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse o faraó ao seu servo: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disso, o faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo, somente o seu trono eu serei o maior que tu.
Disse mais o faraó a José: Vês que aqui tenho posto tudo sobre a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e fez vestir roupas de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Fez subir no segundo carro que tinha e clamaram diante dele: Ajoelhai, e assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José: Eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E o faraó chamou José de Zafanate Paneia e deu-lhe como mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era de idade de 30 anos, se apresentou ao faraó, rei do Egito, e saiu José da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Ele juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo na mesma o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo com a areia do mar, até que cessou de contar, portanto não havia numeração. Nasceram José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de seu pai. O segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos da fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo do faraó por pão, e o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu todos os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, portanto a fome prevaleceu em todas as terras. Esse foi o Gênesis 41. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.